revelação sobre nós, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje aqui na parte 3 dessa série de ministrações que nós temos feito, baseado na carta de Paulo aos Efésios. E o tema dessa ministração, obviamente, vem dessa carta, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E eu confesso uma experiência pessoal que eu tenho tido durante o tempo que eu estou estudando esse tema para ministrar com vocês. Deus tem falado profundamente no meu coração, profundamente. Eu já li essa carta de Efésios centenas de vezes, mas cada vez que eu leio é algo novo que o Espírito Santo traz ao meu coração. Mas nesse período especificamente, nesses dias e nessa semana especificamente, eu fiquei literalmente atolado nessa carta a semana inteira. Eu não consegui abrir a Bíblia para ler outra coisa, a não ser essa carta de Paulo aos Efésios. E eu tenho, pela graça e pela misericórdia de Deus, encontrado muito desse tesouro que Paulo fala. E eu quero aqui, com a graça de Deus, repartir com você parte desse tesouro que eu tenho encontrado. E o meu desejo é que o seu coração esteja totalmente aberto, e eu sei que está, que você tenha fome e sede, e eu sei que você tem, e que o Espírito Santo derrame espírito de revelação nos nossos corações, para nós ficarmos literalmente fascinados com a visão que a palavra de Deus nos traz desse tesouro. E hoje nós vamos especificamente, se conseguirmos chegar até o final daquilo que eu tenho proposto, se não conseguir, não tem problema, o Espírito Santo tem o controle disso, porque eu não vou passar do tempo, mas a minha proposta é falar sobre as duas orações de Paulo contidas nessa carta. São duas orações lindíssimas, profundas, e que trazem muita revelação ao nosso coração. A primeira oração ainda está no capítulo 1, e a segunda oração está no capítulo 3. E nós vamos então para essa primeira oração, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu quero que você acompanhe com a gente cada palavra aqui. Então, versículo 15 diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está aqui Paulo trazendo para nós então um resumo daquilo que era a oração dele pela igreja de Éfeso. Então, um privilégio muito grande Paulo trazer para nós, a revelação daquilo que ele fazia quando ninguém estava vendo, o tempo dele com Deus de intercessão pela igreja. Ele trouxe uma síntese dessa oração que ele fazia pela igreja de Éfeso. E nós vemos aqui que o foco principal e primário dessa oração de Paulo era que a igreja de Éfeso, e nós recebemos essa mesma unção, essa mesma intercessão agora sobre nós. O foco principal era que a igreja tivesse revelação, os olhos iluminados para ter revelação, não de coisas, mas de uma pessoa, Cristo. Esse era o foco principal de Paulo.
a revelação e o conhecimento de Cristo. Irmãos, isso é muito essencial, porque nessa carta, como nós vimos, tem muitos tesouros. Fala sobre a nossa identidade, sobre as bênçãos espirituais que nós já recebemos em Cristo nas regiões celestiais. E fala de muita coisa profunda e maravilhosa, que são os benefícios que nós temos, já garantidos por causa da graça de Deus que nos atingiu. Mas irmãos, nada, absolutamente nada se compara com Ele. Nada se compara em conhecer a Cristo. E esse é o foco primário aqui, daquilo que Paulo trata nessa oração, porque todas as outras coisas são consequência da realidade e do fato de conhecermos a Cristo. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O próprio Paulo fala isso. É por causa desse conhecimento que Paulo trata lá na outra carta que ele escreve aos Filipenses, onde ele fala que por causa desse conhecimento e dessa revelação de Cristo, ele considerou todas as outras coisas como esterco. E todas as outras coisas, digam-se de passagem, era tudo aquilo que o mundo inteiro buscava conquistar. E Paulo tinha conquistado. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele fala, eu abro mão de todas essas coisas e eu as considero como esterco por causa do conhecimento. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então nós vemos o coração do apóstolo Paulo nessa declaração e nessa oração. E é algo muito mais profundo do que uma explicação a respeito de quem é Cristo. Ele ora então para que haja revelação dessa pessoa maravilhosa de Cristo. Ele fala em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Paulo diz aqui, completando isso, ele diz, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O alvo principal, conhecer a Cristo. Mas esse conhecimento é muito mais profundo do que nós podemos ter no início da nossa conversão, que nós conhecemos um aspecto de Cristo, que é a sua graça, o seu amor, o seu perdão, aquilo que Ele fez por nós na cruz. Esse é o início, o começo dessa jornada, porque mais tarde nós vemos o apóstolo João que escreve as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. A primeira delas foi a igreja de Éfeso, e nessa carta João, o apóstolo João, ele relata muito as qualidades da igreja de Éfeso, que eram qualidades assim altíssimas. Era uma igreja de altíssima qualidade, uma igreja conhecedora da verdade, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que praticava o evangelho, uma igreja que operava muitos milagres. Mas lá no final da carta, o próprio Jesus, através do apóstolo João, ele diz, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, e arrepende-te, e volte às primeiras obras. Então a impressão que eu tenho que essa oração de Paulo, ele acertou o foco principal daquilo que seria a grande tentação dessa igreja, e talvez é a grande tentação da igreja do século 20, onde as pessoas estão buscando tudo aquilo que Jesus pode dar, mas se esquecendo do principal, Cristo. Todos os tesouros de Deus estão escondidos em Cristo. Porém, se nós buscarmos só os tesouros, é possível que nós encontremos, mas nós percamos o principal, que é Cristo. Conhecer a Cristo, o desejado das nações, como a Bíblia diz, o alfa e o ômega, aquele que sustenta todas as coisas, o universo, pelo poder da sua palavra, aquele que estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
É a revelação de uma pessoa, Cristo. Cristo. E essa é então a oração do apóstolo Paulo, que começa com essa base, para causar essa fome, essa sede, essa necessidade de conhecer a Cristo. A coisa principal, por exemplo, que nós como pais devemos garantir para os nossos filhos é a revelação de Cristo. Recentemente, nós tivemos esse privilégio de estarmos, discipulando e cuidando de uma criança, do nosso filhinho mais novo, o Gustavo. E esses dias, não faz muito tempo, talvez umas 2 semanas atrás, a Márcia foi colocá-lo para dormir. É uma tarefa que a gente reveza, porque é todo um cerimonial para dormir, que tem que cantar 5 músicas, tem que contar uma história, tem que orar, e tem que fazer toda aquela, se faltar uma coisa, ele não dorme. Então, a gente reveza, né? Teve um dia no turno da Márcia, ela teve um privilégio muito grande, de cantou, orou, contou a história, e no final ele fez essa pergunta para a Márcia. Ele falou: mãe, eu sou de Cristo? E quando ele fez isso, foi a Márcia que estava lá, ela teve esse privilégio. Ela falou, ela teve muita sabedoria. Ela falou: você quer ter certeza disso? Então, ora e fala para Jesus que você quer ser dele. E aí ele fez uma oração espontânea. E a oração, não lembro os detalhes aqui, mas foi a oração mais linda que um pai pode ouvir uma criança fazer, expressando ali o desejo e falando: Jesus, eu quero ser seu, eu quero te conhecer. E a Márcia saiu de lá, veio direto me contar, e eu não me contive de tanta emoção e de tanta alegria, porque às vezes nós temos tantos alvos, trabalhamos tanto para dar tanta coisa para os nossos filhos, para dar o melhor ensino, para dar a melhor escola, para dar a melhor educação, para levá-los para viagens, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E quantas vezes esses filhos crescem e se encantam tanto com as coisas que nós apontamos para eles, se encantam com a educação, se encantam com o mundo, se encantam com a escola, se encantam com o dinheiro, se encantam com a vida profissional, se encantam com o carro, mas não tem esse encanto, essa paixão por Cristo. Nós não precisamos de dinheiro para isso. Nós não precisamos de uma alta educação para isso. O que nós precisamos é inspirar os nossos filhos através do nosso amor, da nossa devoção e do nosso coração apaixonado por Cristo. Por Cristo. Tudo o que as pessoas do mundo inteiro precisam é Cristo. Sabe, quando a gente fica rodando lá o feed do Instagram ou de qualquer rede social, procurando alguma coisa, passa em uma coisa, vê outra, sabe o que a gente está, de fato, a gente está querendo? É Cristo. Sabe quando a gente abre a geladeira querendo comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? Você passou por isso? Quero comer uma coisa, mas não sei o que é. Na verdade, o nosso coração está clamando por Cristo. Sabe quando a gente acha que o que está faltando, e nada disso são coisas erradas, tá? A gente está faltando umas férias, acho que eu preciso de férias. Na verdade, o que nós precisamos é Cristo. O nosso espírito está clamando por Cristo. O problema da nossa geração é que nós temos muitas coisas que às vezes satisfazem a nossa alma e matam essa fome de Cristo. E é sobre isso então que o apóstolo Paulo trata nessa oração inicial, nessa primeira oração, e ele fala sobre conhecer a Cristo. E ele fala também na sequência da oração das consequências de conhecer a Cristo. E ele diz, depois disso ele fala: para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual a esperança da vocação de vocês? A consequência de conhecer a Cristo
é que nós vamos conhecer a nós mesmos. Nós vamos conhecer para que nós existimos. Nós vamos conhecer a razão da nossa existência. Nós vamos conhecer o nosso chamado, o nosso destino, que é a grande pergunta que todo o ser humano nasce com ela. Todo ser humano, desde criança, tem esses dois questionamentos: quem eu sou e para que eu existo? E a vida passa a ser uma jornada buscando a resposta para essas duas coisas. E aí começa a ser uma busca vã, porque muita gente acha, e é o que o mundo acha, que a resposta para isso está quando eu tiver talvez um DR na frente do meu nome. Aí sim eu vou encontrar quem eu sou e vou ser respeitado pelas pessoas. Ou quando eu alcançar sucesso financeiro, ou sucesso profissional, ou seja lá o que for, a vida humana passa a ser uma busca em torno disso. Mas não tem nenhum lugar que nós possamos encontrar a resposta para essas duas questões, a não ser na pessoa de Cristo. Quem conhece a Cristo, conhece o seu destino, conhece a sua identidade. E não é, queridos, uma base colocada sobre a areia, mas é sobre a rocha. Nós sabemos, todos nós, sem dúvida sabemos, a importância da palavra que é dita a nós. Quantas pessoas passam a vida inteira feridas por causa de uma palavra que foi pronunciada a seu respeito? Às vezes por um pai, por uma mãe, às vezes por um amigo. Porque nós somos altamente vulneráveis na nossa alma. A opinião das pessoas, a forma que as pessoas nos veem, por mais que você pense que não. A Bíblia inclusive diz, Paulo fala lá em Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, a palavra ela tem poder de penetrar e de produzir algo nas nossas vidas, seja para bem ou seja para mal. E a pior posição é viver vulnerável à palavra das pessoas, simplesmente a nosso respeito. Mas nós não precisamos disso se nós conhecermos a Cristo. Nada melhor do que o nosso Criador para definir quem nós somos e para que nós existimos. Porque quem cria algo, cria para um propósito. Todo inventor de grandes coisas, ele cria pensando num propósito. Então a identidade e o destino da criação está na mão do Criador, não na opinião das pessoas. Então, se nós precisamos conhecer quem nós somos, para que nós existimos, só tem um jeito, só tem um caminho, é conhecendo a Cristo. É por isso que Paulo ora então sobre essa questão de identidade, de vocação e de destino. Ele coloca tudo isso dentro dessa perspectiva. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós também vamos conhecer quem nós somos e para que nós existimos. O segundo ponto aqui que Paulo trata nessa oração, ele fala qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. O poder de quem? De Cristo. Os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. E ele vai e diz, o poder que vai operar em nós, nós que conhecemos a Cristo, que tivemos revelação dele, ou continuamos tendo revelação dele, e temos revelação de quem nós somos, a consequência disso é que nós vamos ter revelação do poder que opera em nós. E qual é o tamanho do poder que opera em nós? O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. É esse mesmo poder que é uma pessoa, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita em nós. Isso nos dá um senso, irmãos, de poder e de capacidade, mas não na força do nosso braço, não na força do nosso conhecimento humano, não na força da nossa conta bancária, mas na força do poder que venceu a morte, o poder do Espírito Santo que habita em nós, que também é consequência de conhecer a Cristo. Conhecemos a Cristo, conhecemos a nossa identidade e conhecemos o poder que está em nós, o poder que está disponível em nós. Aí não dá para se sentir um fracassado. Não dá para se sentir limitado, porque na verdade aí nós entendemos que tudo posso naquele que me fortalece.
Se nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a nossa identidade, nós conhecemos o nosso destino, mas nós conhecemos também o poder que opera em nós, para nós vivermos e cumprirmos o propósito da nossa existência. Há um poder sobre nós, e este poder é o mesmo que ressuscitou a Jesus dos mortos. Não é lindo isso, irmãos? Não é fascinante isso? Onde nós encontramos tudo isso? Na palavra de Deus. As riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, que revelam Cristo. Mas eu tenho aqui ainda a segunda oração de Paulo. E aí nós vamos lá para Efésios agora, capítulo 3. Porque já faz 3 semanas, né, que a gente está em Efésios capítulo 1. E alguém vai pensar, puxa, mas tem 5 capítulos, a gente está 3 semanas no primeiro, quando vai terminar essa série? Não, a gente vai dar um salto aqui, poderíamos ficar muito tempo. Mas Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo ora então a sua segunda oração pela igreja de Éfeso. E ele diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados, alicerçados em amor. Para que, com todos os santos, repita isso por favor, com todos os santos. Mais uma vez, com todos os santos. Então, para isso, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uau! Estar debaixo de uma intercessão dessa não é para qualquer um, mas é para você, é para mim. Não foi restrito, isso não ficou restrito à igreja de Éfeso, porque o Espírito Santo caprichosamente permitiu que essa carta fosse guardada por séculos e chegasse nas nossas mãos, para nós conhecermos a essência, o tesouro escondido aqui, mas também para que nós soubéssemos que nós também estamos debaixo dessa oração e dessa unção sobre as nossas vidas. Agora, qual que é o foco principal aqui dessa oração de Paulo? Então, depois de conhecer a Cristo, de saber que Cristo está enraizado no nosso coração, ele fala então sobre conhecer o amor de Cristo, e estar enraizado e alicerçado neste amor. Isso é algo muito profundo, mas aqui avança e nos empurra para algo muito importante e interessante. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou em uma pessoa, Adão, e em Eva. Deus sonhou com bilhões de pessoas, mas Ele fez isso através de Adão e Eva. E é interessante que assim que Deus criou o homem, Deus passou então a se relacionar com ele. Antes da criação do homem, era o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade, a comunidade maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles tinham essa glória da comunhão, do relacionamento. E Jesus nos dá um pouquinho de clareza a esse respeito quando a gente lê a oração de Jesus também, que é uma oração maravilhosa em João capítulo 17. Onde Jesus ele ora, que é chamada oração sacerdotal. E ele faz um pedido para o Pai e fala: Pai, agora me restaura com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então existiam coisas que aconteciam antes do mundo existir, que era uma glória, que Jesus estava saudoso dessa glória, porque ele abriu mão da glória de Deus para se tornar homem e assumir aqui a nossa posição. Mas agora que ele estava cumprindo a sua missão, ele ora: Pai, me restaura com essa glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E essa glória era a comunhão da Trindade. Mas o dia que Deus criou o homem, Deus incluiu
e deu possibilidade para o homem andar nesse nível de relacionamento e de glória com a Trindade. É por isso que a Bíblia diz que Deus vinha ali para comunhão, para se relacionar com Adão ali no jardim. O grande problema do pecado não foi perder o acesso ao jardim, mas perder o acesso ao relacionamento e intimidade com Deus. Porque como diz Paulo, fala em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória que Jesus ansiava voltar, o homem estava destituído eternamente desta glória, porque tem uma barreira chamada pecado. Mas quando Jesus veio então e quebrou essa barreira, Ele deu essa possibilidade de nós nos reconectarmos com Deus. Isso fala então de relacionamento. Há um chamado de Deus para nós conhecermos o amor dEle. Mas como nós fazemos isso? Essa intimidade é guardada para quem tem aliança e se relaciona com Deus. A intimidade de um homem e uma mulher, por exemplo, é algo que ninguém mais participa, porque são os dois que têm uma aliança e um participa daquilo que o outro tem. Então Deus está nos chamando não apenas para nós termos um relacionamento distante e religioso com Ele, um relacionamento de final de semana. Ele nos chama para que nós vivamos nessa conexão e nesse nível de relacionamento com Deus. Porque assim como ele tinha esse relacionamento com Adão, quando Jesus morreu na cruz, ele diz: Pai, está consumado, ou seja, a barreira foi quebrada. Agora sim o homem pode voltar a se relacionar com Deus. Mas infelizmente as pessoas estão atrás, na maioria das vezes, de uma religião que estabeleça algumas regras, para ele andar nessas regras, e libere algumas bênçãos na vida dele, mas esquecem que há um chamado de Deus para nós nos relacionarmos com Ele, relacionamento com Deus. E como nós fazemos isso, irmãos? Como nós podemos conhecer o amor de Deus? Só através de um relacionamento intencional com Deus. Por isso a base do cristianismo e de uma vida bem-sucedida é gastar tempo com Deus. É gastar tempo com Deus. Eu digo para você, e eu falo isso com conhecimento de causa, baseado na minha própria vida. Todos os problemas da nossa vida, às vezes nós temos solução A, B, C, D, mas tudo começa com a nossa vida de comunhão e intimidade com Deus. Isso nós precisamos ser muito intencionais. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a consequência de nós conhecermos a Deus, é nós transbordarmos este amor de Deus. Então esse primeiro passo aqui para conhecer o amor de Deus, é nos relacionar com Ele. Não existe conhecimento desse amor se não tiver relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, nós determinamos o nível desse relacionamento. Como Tiago diz, achegai-vos pois a Deus, e Ele achegará a vós outros. Ou seja, eu determino o nível que eu quero. Eu determino o nível que eu quero. Se o nível que eu quero é o nível da correria, sempre dizer, desculpa, a vida é corrida, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a Bíblia. Ok, eu defini. Agora, se eu tenho isso como prioridade, que é conhecer a Deus e conhecer o seu amor, então eu vou estabelecer um tempo e uma agenda para me relacionar com Ele. Esse é o primeiro passo. Mas tem um segundo passo aqui, e eu quero terminar com ele, para nós conhecermos esse amor de Deus. E Paulo deixa muito implícito nessa carta, que o segundo passo para conhecer o amor de Deus é o relacionamento com o corpo de Cristo. O relacionamento com o corpo de Cristo. Por isso que ele diz aqui, vamos ler alguns versículos de Efésios 3, onde ele fala: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, repita isso, toda a família, nos céus e na terra recebe o nome. Nós recebemos um nome familiar, o nome que está sobre mim, sobre você. Isso nos conecta, isso nos faz também nos relacionarmos. E ele continua dizendo aqui: isso para que com todos os santos, repita isso por favor, com todos os santos. Então é sozinho no relacionamento com Deus, mas também é com todos os santos.
As duas coisas. As duas coisas. Não é um chamado então para conhecer a Deus, para uma vida de monastério, uma vida de isolamento. Não, eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus no meu quarto, na minha casa e tá, ok. Mas se nós não tivermos a outra parte, relacionamento com todos os santos, nós jamais vamos compreender o que Paulo diz aqui, porque com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que ele está prometendo: cheio da plenitude de Deus, é consequência do que? Conhecer o amor de Deus, individualmente no nosso relacionamento, mas coletivamente, junto com todos os santos. Há um engano maligno, satânico, povoando a vida de muitas pessoas, mas a graça de Deus tem alcançado. Eu sei que muitos já pensaram isso, mas hoje estão aqui porque não pensam mais. Aquele tipo de pensamento que eu falo: eu posso buscar Deus na minha casa, eu sou a igreja, eu sou o templo de Deus, Deus habita em mim, eu. Isso é diabólico, é maligno, e aparta as pessoas de fato de serem enraizadas no amor de Deus. Porque Deus deixou, Jesus ele foi aos céus, ele assentou à direita de Deus, mas o corpo dele está aqui na terra. E qual é o corpo de Cristo? A igreja. Então não há revelação plena de Cristo nem do amor de Cristo se não houver comunhão com os santos. Por isso nós precisamos de uma agenda para tempo sozinho com Deus, mas precisamos de uma agenda para a igreja. E a igreja que eu falo não é só reunião. A igreja é relacionamento. A igreja, no que eu falo, não é só frequentar um culto, mas nós sermos uma comunidade que carrega um nome, o nome de Cristo. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Há um exemplo muito forte na Bíblia. Jesus, quando ressuscitou, ele pediu para os discípulos esperarem, ficarem juntos. Mas 2 deles se apartaram do grupo e caminharam 11 quilômetros em direção a uma cidade chamada Emaús. E nessa história a Bíblia fala que o Cristo ressurreto começou a andar junto com eles. E a gente fica imaginando Jesus ressurreto andando com eles, falando com eles por 11 quilômetros. Foi uma caminhada longa. Eles não conheceram Jesus. Jesus começou a falar da morte, da ressurreição, e eles discutindo com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. Aí só que eles estavam sentindo algo que não conseguiam explicar. Quando chegaram em Emaús, Jesus fez como que ia continuar a viagem, e eles falaram: não, fica com a gente porque já está tarde. E aí Jesus entrou, sentou à mesa com eles, e a Bíblia diz exatamente isso. Quando Jesus partiu o pão, que é símbolo de comunhão, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. Só que aconteceu algo muito interessante. Os olhos deles se abriram, eles viram Jesus e Jesus sumiu. Quer dizer, agora que eu vi, agora que eu ia desfrutar dele, fazer um monte de... ele sumiu. O que eles tiveram que fazer? Naquela mesma hora, a Bíblia diz que eles voltaram os 11 quilômetros e foram para onde Jesus disse que eles tinham que estar, que era junto com os discípulos. E o que aconteceu quando eles voltaram e estavam juntos? Aí Jesus se manifestou. Então muita gente conhece Jesus assim, de relance. Ele fala comigo, ele se manifesta para mim, ok. Mas você quer a manifestação plena de Cristo? Aprenda a andar em comunhão. Nós precisamos converter o nosso coração a Cristo, mas também precisamos converter o nosso coração ao corpo de Cristo. É só assim que nós vamos de verdade estar enraizados no amor de Deus e conhecer o amor de Deus. Mas eu já fiz isso e eu fui ferido e machucado. Se isso aconteceu, quem te machucou errou muito. Errou muito. Mas vou ser muito honesto também. Você que se feriu também errou muito. Porque uma das coisas para caminhar juntos, a Bíblia fala que nós temos que perdoar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos exortar uns aos outros. Ou seja, faz qualquer coisa, mas não se aparte da comunhão. Aconteça o que acontecer, nunca
se aparte dessa comunhão. Essa foi a oração de Paulo. Irmãos, eu já errei muito na minha vida em muitas coisas, mas uma das coisas que, pela graça e misericórdia de Deus, eu acertei, e eu devo muito isso aos meus pais, que eles me ensinaram a amar a igreja. Me ensinaram. E eu já vi tudo que você imagina, de crente, de cristão falso, de falsa pregação, de heresia. Já estive debaixo de líder que estava pregando heresia. Tudo que você imaginar, eu já passei. Mas eu nunca me afastei do corpo de Cristo, da comunhão com o corpo. Já tive que conversar muito, já tive que perdoar muito, já tive que pedir perdão muitas vezes, já tive que me humilhar muitas vezes, porque o errado era eu. Mas eu nunca me apartei do corpo de Cristo. E se tem uma coisa que eu também já errei muitas na educação dos meus filhos, mas uma eu acertei: a ensinar os meus filhos a amar a Cristo e amar o corpo de Cristo. Os meus filhos mais velhos, literalmente, cresceram na igreja. Literalmente, eles nunca ouviram, dentro da nossa casa, nós falarmos mal do corpo de Cristo. A gente tinha problemas para resolver, nós resolvíamos. Quando eles tinham problemas dentro da igreja, nós dávamos as dicas de como que eles resolviam, mas sempre amando, sempre pagando preço para estar juntos. Olha o que a palavra de Deus fala. Salmo 133, versos de 1 a 3 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali onde está a comunhão. É um imã para que a bênção de Deus, para que a revelação de Deus, para que a cura, para que tudo aconteça, e principalmente para a revelação do corpo, da revelação do amor de Deus. Então, uma das coisas essenciais que nós vemos que Jesus cuidava quando ele ia fazer um milagre, era cuidar do ambiente. Houve momentos que Jesus tirou pessoas da sala para ele poder operar o milagre, porque o ambiente estava contaminado com a falta de incredulidade, mostrando o quanto o ambiente influencia as nossas vidas. Se nós estamos vivendo um ambiente onde a palavra de Deus é pregada, onde o amor de Deus é manifesto, onde um ama o outro, edifica o outro, perdoa o outro, esse ambiente, irmãos, impregna nas nossas vidas. É nesse ambiente que nós vamos viver o amor de Deus. O diabo é doido para apartar as pessoas da comunhão com o corpo de Cristo. Mas quando nós temos revelação disso, nós vamos fazer como a igreja de Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles aprenderam, é no partir do pão, a comunhão, é que Cristo se manifesta. E Cristo é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu quero, o que eu preciso, está nele. Então, querido, por favor, é um conselho que eu posso te dar. Que Cristo seja o centro da sua vida, o centro da sua atenção, o centro do seu coração, o centro da sua busca. E por causa disso, que a sua agenda se converta a Cristo e se converta à igreja de Cristo. Não caia na armadilha do diabo. Às vezes me entristece, e graças a Deus isso não tem acontecido com frequência, mas às vezes de pais que estão tão preocupados com a educação dos filhos e trabalham tanto para dar tantas coisas para os filhos, mas esquece de ensinar os filhos a amar a igreja local. E como nós fazemos isso? Quando é prioridade para a gente. Se a igreja não é prioridade para mim, ela vai ser irrelevante para os meus filhos. Eu digo isso como testemunho para os irmãos, mas os meus filhos, e às vezes eu ficava até, falava para eles, até exagero. O Mateus até na lua de mel dele, foi para a lua de mel,
No domingo ele manda mensagem: pai, achamos uma igreja aqui, estamos na igreja. Eu falei: filho, relaxa. Vai curtir. Ai, pai, a oportunidade que eu tenho de estar nesse lugar, não sei se eu vou voltar. Eu queria conhecer o corpo de Cristo aqui. Queria conhecer as pessoas desse lugar. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for mais tarde, ele não se desviará dele. Amém, queridos? Sei que nós temos muitos pais aqui, avós também, e outros que ainda vão ser pais. Se você pode ter como alvo na vida do seu filho que ele conheça Cristo e que ele ame o corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. É por isso, irmãos, que nós sempre dizemos aqui: o coração da nossa igreja são os nossos lives, que é as reuniões que nós fazemos nas casas. Não é uma reunião só para ocupar a agenda, para ter uma programação. Às vezes as pessoas perguntam: se não tem culto na semana, por que não tem um culto tal dia, culto tal dia, culto tal dia? E a gente poderia ter culto de segunda a sexta aqui. Poderia ter. Não é errado. Mas a prioridade não é culto. A prioridade é relacionamento. E nos nossos lives, é isso que nós priorizamos: estar juntos, partindo pão e tendo essa manifestação de Cristo. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado sobre Arão, que desce pela barba e vai até a sua gola. É como orvalho do Monte Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção. É nessa comunhão. Por isso eu te convido a inclinar totalmente o seu coração para conhecer a Cristo. Não buscamos Ele por causa da bênção, mas como somos abençoados por conhecê-lo. Mas também inclinar o nosso coração para o corpo de Cristo, que é a igreja. Essas duas orações de Paulo são muito ricas. Você pode continuar lendo na sua casa e desfrutando desse tesouro, mas você vai achar essas duas coisas principais descritas lá. Então vamos orar, vamos ter esse tempo de adoração agora. Feche teus olhos, se entrega agora. Cristo, 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 Cristo. A beleza que existe em ti.